Boa tarde ou bom dia. Meu nome é Rafael e vou falar um pouco sobre o nosso tema. O tema que escolhemos é sobre as atualizações e o desenvolvimento das tecnologias da luz solar, já que é um tema que está entrando em bastante ascensão ultimamente. Com esse tema, nós vamos fazer duas entrevistas, uma com o professor Lindenberg, que também é coordenador de energias de luz solar, e com o professor de mecatrônica, e com as duas entrevistas vamos ver melhor sobre as atualizações da energia solar. Agora, antes de começarmos mostrando as duas entrevistas, vou falar sobre os integrantes do grupo, começando com eu que vos fala, Rafael Augusto, com Augusto César, com Giulia Gomes, com Hayashi Rafael, João Lourenço e com Luan Lucas e também Ronaldo Miguel. Esses são os integrantes do grupo. Agora passaremos diante para as entrevistas. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então aqui para fazer umas perguntas relativas ao trabalho de CT, certo? É um trabalho que junta duas frentes de engenharias, né? Engenharia de energia e engenharia mecatrônica, especificamente no desenvolvimento de painéis solares. E a primeira pergunta, ela é: existem projetos já sendo desenvolvidos com base no aperfeiçoamento da energia solar no Brasil, envolvendo a mecatrônica? Primeiramente, sejam bem-vindos aqui, né, para fazer essa pequena entrevista, mas na verdade já tem sim, são vários, até porque hoje em dia todo o sistema de geração de energia é praticamente digitalizado, então as informações são monitoradas remotamente de forma online, né? E hoje em dia monitorar só não é mais suficiente, ou seja, além de monitorar, você tem que otimizar a geração do sistema de energia, seja energia solar fotovoltaica, seja energia eólica, seja energia da biomassa. Então, todo o sistema hoje é praticamente integrado e interligado. Então, eu não poderia dizer a você aqui a quantidade de trabalhos que já estão sendo desenvolvidos, mas eu afirmo que são inúmeros, né? E englobando todas as áreas. Até porque hoje a energia solar fotovoltaica, ela praticamente vem dominando nos últimos anos o crescimento da geração de energia no Brasil. Hoje ela já desponta como uma das principais fontes, né? Contabilizando tanto o sistema centralizado como o sistema de geração distribuída. Então, a forma de monitoramento, não só para você identificar as variáveis, o comportamento, mas principalmente para você otimizar e você conseguir melhorar a eficiência de um sistema de geração. Principalmente agora que eu acredito que a gente vai ter rapidamente a inclusão de sistemas de armazenamento de energia, que muito provavelmente vai estar interligado ao sistema de geração de energia solar fotovoltaica. Obrigado, professor. Atualmente, da forma que a produtividade da energia fotovoltaica mostra-se mais influente, como são feitos os monitoramentos de áreas de grande escala de painéis solares? Não, hoje em dia, por exemplo, você vai dividir o sistema de geração de energia solar de duas formas, né? A geração centralizada, que é realizada através de grandes usinas. Aqui no Rio Grande do Norte nós já temos diversas usinas centralizadas. Um exemplo claro é a usina aqui de Açu, a do Medumbim. Ela contém, eu acho que aproximadamente quase 1 milhão de módulos. Então, por aí você tira que todo o sistema de monitoramento é extremamente relevante para a performance desse empreendimento. Então, o acompanhamento é diário, né, em diferentes momentos do dia, justamente para você ver o nível de radiação, temperatura, umidade, velocidade de vento, todas as questões climáticas que estão envolvidas, justamente para que a usina consiga ter o seu melhor desempenho. Ou seja, você tem que verificar justamente o desempenho de todos os módulos, então você não faz isso pontualmente, ou seja, é uma escala muito grande, e muito provavelmente você está buscando o quê? Justamente potencializar a geração, minimizando as perdas invisíveis, que muita gente não consegue perceber, mas um possível módulo pode estar perdendo desempenho por algum parâmetro que não consegue ser detectado. Então, hoje, esse sistema de informação, de inteligência artificial, utilizado para que você possa diagnosticar
E quantificar o problema para poder resolver é essencial e é crucial para um sistema de monitoramento de alta performance. E aí, no caso, esse sistema de monitoramento ele seria mais a parte mecatrônica, de engenharia mecatrônica que faz? Eu não poderia informar, porque hoje em dia a gente não pode mais limitar a engenharia como uma única área, né? Então, hoje você tem profissionais de todos os ramos. Você tem engenheiro mecânico, você tem engenheiro elétrico, você tem engenheiro de energia, você tem mecatrônico, de automação, engenheiro de produção, engenheiro ambiental. Então, todos esses profissionais estão, de certa forma, trabalhando nesse sistema de geração de energia, cada um atuando na sua habilitação, né? Com o seu conhecimento e com justamente o seu potencial de averiguar e de conseguir resolver os problemas e apontar soluções. Certo. Quais os benefícios da automação das máquinas para a banda de energia solar? Eu acho que isso aí é claro que hoje em dia não tem mais como fugir de um sistema automatizado. Então, por menor escala que seja, a automação, a instrumentação, ela é crucial para um bom funcionamento, né, e uma boa performance do sistema de geração. Então, quando você amplia essa escala para grandes empreendimentos, seja de usina solar fotovoltaica, seja de parques eólicos, seja de biomassa, seja de biocombustíveis, essa área ela é crucial para o bom desempenho. As IAs já estão sendo utilizadas para o aumento da eficácia das usinas solares? Se sim, de que maneira? Com certeza, porque elas vão fazer justamente o quê? A incorporação e a averiguação de todos esses dados, apontando justamente os possíveis problemas, as causas e as soluções. Então, essa modalidade ela torna o processo muito mais rápido e muito mais preciso. Então, eu acredito que daqui em diante, a utilização de IA em qualquer sistema de processo industrial, e principalmente na geração de energia, não só para geração, mas também para transmissão, para distribuição e para o consumo, é indispensável. Interessante. A geração de energia solar no Brasil está com um processo bem automatizado ou ainda em processo de automatização ou ainda em prevalência de trabalho manual, né? Então, não é um sistema ainda manual, porque a instalação ainda dos módulos, principalmente nos sistemas de micro ou mini geração, de certa forma ainda são manuais, mas a evolução tecnológica está de tal forma que toda essa questão de instalação e de manutenção das grandes usinas, hoje muitos deles são feitos através de robôs já, para sistema de diagnosticar a temperatura dos módulos, para você fazer o processo de limpeza dos módulos. Você já tem processos totalmente automatizados através de drones que fazem mapeamento térmico, fazem limpeza dos módulos, instalação de módulos, limpeza na parte da terra, justamente para fazer a limpeza da vegetação que cresce. Então, a gente está começando a observar um desenvolvimento tecnológico muito rápido no que se refere justamente à robotização desses sistemas. Mas, obviamente, que quando você vai instalar uma micro-usina de geração numa residência, o trabalho ainda é praticamente todo manual. Você tem os instaladores que vão trabalhar justamente naquela questão das estruturas metálicas, de colocar a instalação dos módulos, de fazer todo o processo de montagem. Mas quando você começa a aumentar a escala, você já percebe que esse processo já está começando a avançar de forma muito rápida. Agora, uma pergunta pessoal minha, que eu pensei nisso agora. O senhor acha que tem mais usinas solares de pequeno porte, sim, residências, mais trabalho manual ou mais trabalho em grande escala? Não, hoje o que é que acontece, né? A evolução da energia solar fotovoltaica está ocorrendo de forma muito rápida. Então, tanto a nível mundial como a nível nacional, a gente vê um crescimento exponencial da energia solar fotovoltaica. Ou seja, nos últimos 10 anos, ou seja, na última década, esse crescimento é vertiginoso. E, obviamente, que justamente quando o processo de energia solar é um processo mais simples, menos complexo, de menor custo e mais acessível à população, então a população consegue, de certa forma, avançar de forma muito mais rápida numa geração distribuída, que são essas pequenas usinas, do que numa geração centralizada, que precisa passar, seja por leilões, justamente para que eles possam vender essa energia para o governo, e essa energia vai ser repassada para o cliente final, ou através de grandes empresas que vão justamente fazer a construção desses parques solares e vão vender, por exemplo, a energia no mercado livre.
Então hoje a velocidade de crescimento da energia solar distribuída, que são as micro, ela está muito mais rápida do que a energia centralizada, mas que também vem crescendo muito nos últimos anos. Sim. Certo. E como funciona a análise de dados e informações relacionadas ao desempenho dos mecanismos responsáveis pela produção de energia solar? Bem, então a gente sabe que a geração de energia solar, a fonte primária é justamente a radiação solar. Então tudo se inicia com a medição do potencial solarimétrico daquela localidade. Então, muito provavelmente você vai ter uma estação solarimétrica que vai fazer a medição de todas essas variáveis, né? A variável justamente de radiação direta, difusa, refletida, albedo e também das questões climáticas. Você mede o potencial dessa localidade, isso para grandes usinas, e aí você vai fazer o projeto de dimensionamento da sua usina, justamente visualizando a quantidade de geração de energia que você vai gerar. A partir da execução desse projeto e de comissionamento dessa usina, você vai justamente monitorar todas essas variáveis para verificar se daquele potencial que foi medido, que foi quantificado de forma preliminar, está sendo refletido justamente na prática, naquela geração final da energia elétrica. Então, a partir daí, você vai fazer esse monitoramento e esse acompanhamento para tentar o quê? Verificar perdas que possam estar acontecendo, problemas técnicos que estão envolvidos desde a instalação, desde a questão também de sujeira dos módulos, de processo de danificar os módulos, então problema todo de fiação, problema de instrumentação, justamente para você ir acompanhando e tentando otimizar e melhorar a performance daquelas usinas. Então, esse processo é feito através de quê? Das medições dessas variáveis, refletido justamente na geração final daquela usina. Se ela está gerando o que foi realmente projetado, se ela está gerando acima ou se ela está gerando abaixo. E se está gerando abaixo, por que está gerando abaixo? E o que é que pode ser feito para que ela consiga realmente atingir, né, o que foi especificado pelo projeto. De que modo, é a última pergunta, certo? De que modo a eficiência de energia solar auxilia na questão da sustentabilidade no Brasil? Na verdade, plenamente, né? Qual o problema que a gente atravessa? Então, o problema é que a gente não tem um planejamento muito rigoroso. Então, no Brasil, o que é que a gente faz sempre? A gente se preocupa com uma etapa do processo e esquece que esse processo ele ocorre em cadeias. Essas etapas elas são sucessivas. Então, se eu gero energia, primeiro, vai ter alguém que vai consumir essa energia. Se for, por exemplo, uma microgeração, eu sei que vai ser aquele produtor. Mas eu sei também que se eu vou produzir em excesso, essa energia vai ter que ser distribuída para outros consumidores. Então a energia solar ela cresceu de forma tão rápida que a gente não tem um sistema hoje de armazenamento. Até porque a energia solar, como a energia eólica, são fontes intermitentes. Então você tem que gerar e consumir. A gente não tem, por exemplo, um sistema de armazenamento de energia. Então hoje isso está sendo um gargalo para o desenvolvimento das grandes usinas e das pequenas também no Brasil. Por quê? Porque a gente cresceu muito na geração, mas a gente não acompanhou o processo de se preocupar com as linhas de transmissão e com as linhas de distribuição. Então, hoje a gente, muito provavelmente, em alguns pontos do dia, nós estamos gerando mais do que a gente está consumindo. Então, o que é que acontece? O governo vai e pede para que as usinas, as grandes usinas, realizem um corte de geração obrigatório, porque a rede não consegue, né, suportar toda essa carga de energia. Então, a gente tem um conflito muito grande. Embora a gente tenha uma matriz totalmente limpa, mas a gente ainda precisa, por exemplo, de térmicas a gás natural, porque dão mais estabilidade ao sistema. Então, eu acho que o segredo é agora avançar nessa questão de armazenamento de energia, tornar também as redes mais inteligentes, de modo que a gente consiga aproveitar toda aquela energia que está sendo gerada e o excedente possa ser armazenado para que ele possa ser utilizado onde a geração diminui, o consumo aumenta. E com isso a gente vai conseguir dar maior sustentabilidade ao crescimento da energia solar e também das outras fontes de energia. Tá certo. Então foi essa entrevista. Beleza, então. Muito obrigado boa sorte, viu? pela disponibilidade de horário. Ok. Tudo bom, professor? Boa tarde, meu nome é João Lourenço e nós estamos aqui para um projeto de ICT. Gostaria que o senhor se apresentasse um pouco, só para iniciar. Então, obrigado, boa tarde pelo convite. Eu sou o professor Márcio Araújo, hoje atualmente estou como coordenador do curso de Engenharia Mecatrônica
em outras oportunidades também já passei pela coordenação. Atualmente eu desenvolvo pesquisa em sistemas mecatrônicos de modo geral, com ênfase em robótica e sistemas mecatrônicos com enfoque específico na mecânica, que é a minha área de atuação. Eu sou engenheiro mecânico de formação, mas já atuo no curso de engenharia mecatrônica há aproximadamente uns 15 anos, desde que o curso foi criado aqui na instituição. Show, muito, muito legal. Começando aqui com algumas perguntas, eu queria saber se existem alguns projetos que estão relacionados com o aperfeiçoamento da energia solar. Então, a energia solar hoje é uma forma de energia que já vem sendo pesquisada, desenvolvida e aplicada no mundo todo. O Brasil, como é um país que tem muita incidência de sol, principalmente a nossa região, a região Nordeste, Sim. Então várias instituições privadas e principalmente públicas voltadas para a pesquisa desenvolvem assuntos relacionados com a melhoria da energia solar, com pesquisa de novos materiais, com monitoramento e condicionamento desses tipos de sinais. A nossa instituição aqui, a UFRN, principalmente o Centro de Tecnologia, não é diferente. Nós temos alguns laboratórios, vocês podem inclusive observar pelo nosso campus que existem algumas plantas em escala reduzida de energia solar, e esses laboratórios pesquisam sim formas de otimizar, formas de melhorar o condicionamento, fazer toda essa monitoração em tempo real, dentre outras coisas. É possível também citar alguns projetos que nós já tivemos a oportunidade de conhecer e no qual também alguns alunos de mecatrônica já puderam também participar, projetos de sistemas mecatrônicos atrelados a painéis solares, Sim. Por exemplo, para fazer o segmento do movimento solar. Então, painéis que se movimentam de acordo com a posição do Sol naquele dia. Então, isso de fato também são pesquisas que o engenheiro mecatrônico pode atuar e já atuou em algumas circunstâncias. E o senhor falou sobre monitoramento. Eu queria saber de que forma a produtividade de energia fotovoltaica é monitorada. Tipo, a questão mais para áreas de grande escala, como é que é feito esse monitoramento? Então, quando a gente pensa em utilização de plantas de energia fotovoltaica, um dos principais pontos que devem ser coletados inicialmente é se aquela região na qual se pretende instalar uma futura usina fotovoltaica, ela vai ter uma incidência solar suficiente para que haja um retorno econômico. Sim. Haja vista que ninguém vai instalar uma usina solar numa localidade que não tem incidência suficiente de sol. Então, o primeiro passo é você instalar alguns equipamentos, alguns sensores também, que vão fazer esse monitoramento, às vezes por um intervalo de tempo que passa de 1 ano. E isso é usado para embasar um estudo de viabilidade técnica e viabilidade econômica. Então, a mecatrônica, o profissional de engenharia mecatrônica, ele pode atuar nessa análise da incidência solar por esse intervalo de tempo, seja na instalação dessa instrumentação, seja na análise dos resultados e posteriormente emitindo laudos se vale a pena ou não trabalhar com captação de energia utilizando esse tipo de tecnologia. O senhor comentou sobre um sistema que ele acompanha a luz do sol, então os benefícios da automatização das máquinas não está só ligado ao monitoramento, certo? Tem outras áreas da produção, como aumentar a eficiência. O senhor pode falar mais um pouco sobre isso? Sobre a automatização das máquinas para essa geração de energia? Isso. Algumas usinas fotovoltaicas têm embutidas no seu sistema mecanismos que fazem com que os painéis solares, que são as células fotovoltaicas, se movimentem de acordo com a inclinação, de acordo com a posição do Sol. Então, esses mecanismos são dotados de sensores, controladores e atuadores. Os sensores detectam a posição e movimentam, enviam um sinal, na verdade, para os